Nessa parte eu irei falar sobre a aula 2.1, que é a Introdução ao Desenvolvimento de Aplicações para Android. No conteúdo da aula, inicialmente é dito uma revisão sobre o Android, as suas especificações do Android SDK, como instalar o Java no computador e o Android Studio, que é a ferramenta de desenvolvimento, e logo em seguida é sugerido para o aluno desenvolver um projeto inicial. Então, nós vamos começar trabalhando nesse projeto. Eu já estou aqui com o Android aberto, Android Studio. Vou clicar no menu File, New, a opção New Project. Primeiramente, ele mostra para mim diversos modelos de templates pronto para projeto. Inicialmente, vamos começar com Empty Activity. Nesse modelo de Empty Activity, eu vou dar o nome para ele de PRJ, Projeto Inicial. Vou manter na linguagem Java e vou deixar na versão 8.1, que é a versão que existe no meu telefone celular. Aí o aluno vai ter que olhar a versão que existe no celular dele para poder tomar a decisão de qual é o mínimo SDK que vai ser colocado nele. Vou dar um Finish e ele vai carregar esse novo projeto. Nesse novo projeto, ele abre automaticamente duas telas para a gente. Uma chamada mainActivity.java e uma outra chamada ActivityMain.xml. Nessa tela do mainActivity, nós temos aqui a presença de uma classe Java que ela serve como controladora das atividades que serão executadas dentro do arquivo de XML. O arquivo de XML, se nós clicarmos aqui no botãozinho Design do lado direito, ele é o que mostra a interface da aplicação do nosso projeto. Bom, o que nós temos aqui? Essa interface ela pode trabalhar com vários comandos, conteúdos de componentes existentes nessa paleta do lado esquerdo. Por exemplo, eu posso vir na paleta Text e procurar por um componente, por exemplo, TextView, e arrastá-lo aqui na tela. E aí ele vai aparecer aqui na tela para a gente. Se eu quiser ver o código que foi gerado por trás dele, eu consigo vir aqui no XML e ele vai aparecer para a gente. Então eu posso trabalhar no modo texto ou posso trabalhar no modo visual. Toda vez que um componente ele é colocado na tela, ele tem que ser alinhado de acordo com as margens do aplicativo. Então eu acabei de colocar um componente a mais aqui na tela e eu preciso alinhar ele ou com a tela propriamente dita ou com outro componente que já exista na tela. Então eu estou alinhando esse componente com um componente que já existe e com a esquerda e com a direita da tela para que ele possa aparecer no centro da tela. O mainActivity é uma classe que está associada diretamente com esses elementos que se encontram aqui nessa tela. Para poder trabalhar com ele, eu vou fazer o seguinte. Nesse componente novo que eu adicionei, ele tem um ID. O ID dele está aparecendo como TextView. Eu vou trocar o nome dele, em vez de ser TextView, vou chamá-lo de ID TXT mensagem. Vou copiar esse conteúdo e esse já foi o novo nome que eu dei para ele. Se eu vier aqui no modo de edição do código, você vai ver que o ID dele, desse componente, ele trocou agora para ID TXT mensagem. Todos os componentes que são desenhados na tela, que serão manipulados, tem que ter esse ID definido. E ele tem que ser único, ele não pode ser repetido para outros componentes que existem na tela. Uma vez que eu fiz isso, eu posso vir aqui no meu mainActivity e procurar por esse componente utilizando uma classe chamada R. R.id. Eu consigo encontrar aquele elemento que eu acabei de desenhar na tela. E a partir daí eu faço a manipulação daquele elemento que está ali. Ou seja, os elementos que existem na tela no modo Design, eles estão associados com a classe Java, que é a mainActivity que nós temos aqui. E para poder acessar os elementos que tem lá na tela, basta eu chamar a classe de Resources, definida pela letra R. Essa classe de Resources, ela permite nós manipularmos os elementos que existam dessa tela, baseado no seu ID, trocando os seus valores. Por exemplo, nesse caso, a tela o texto inicial dele está escrito TextView. Eu vou trocá-lo para IFSP. Na hora que eu der um Enter, você vai perceber que aqui na tela ele ficou com a caixa de texto
text e FSP. Então, perceba, o ID, o identificador desse elemento, é o ID TXT-mensagem, e a propriedade text que faz ele aparecer na tela se chama IFSP. Bom, para poder manipular esse elemento, nós vamos ter que criar, primeiramente, um objeto dentro da classe Activity, e a partir desse objeto nós vamos manipular o elemento que se encontra lá na tela. Para fazer isso, eu vou fazer esse exemplo dentro do método onCreate da classe Activity. Lá na apostila tem uma explicação maior que mostra para o aluno como que se dá o ciclo de vida de uma aplicação, especificamente de uma Activity. Voltando aqui para o nosso aplicativo, eu vou fazer o seguinte. Para mim poder criar um objeto que referencia esse elemento que se encontra aqui na tela, eu preciso saber qual que é o tipo primeiro desse elemento. O tipo desse elemento, que é o ID TXTMessage, ele tem o tipo TextView. Então, eu vou pegar esse tipo TextView e vou criar um objeto baseado nesse cara. Então, eu vou dar o nome de ID TXTMessagem. Vou fazer um cast do TextView, do elemento que está vindo na tela, e vou chamar um método chamado FindViewById. Esse método FindViewById, ele é responsável por localizar um elemento na tela e recuperar o conteúdo dele para poder associar com um objeto, que nesse caso vai ser o ID TXTMessage. E quem faz a cola entre esses dois elementos é a classe de Resources. Então eu coloco resources.id.id TXTMessage. Isso quer dizer o seguinte, que esse objeto ID TXTMessagem, ele é um clone para esse elemento que se encontra na tela do meu aplicativo. Tudo que eu fizer aqui, automaticamente reflete aqui, e tudo aquilo que eu fizer aqui também vai se refletir automaticamente aqui. Por exemplo, se eu vier aqui logo na sequência colocar ID TXTMessagem, ponto set text e colocar IFSP Campinas 2020. Quando eu executar esse meu aplicativo, automaticamente o texto dele vai se tornar IFSP Campinas 2020. Para a execução, você vai precisar pegar o cabo USB, colocar o cabo USB no computador que você estiver trabalhando e no telefone celular. E logo em seguida, basta clicar no botão Run App, que ele vai pegar e vai executar esse seu aplicativo.